Muito bem, então pessoal, vamos iniciar o nosso curso de Web Design, Desenvolvimento Web. Eu já procurei aqui um site em que eu vou estar passando essa primeira videoaula aqui, uma introdução do que seria aqui o HTML para vocês, tudo bem pessoal? Então, como diz o site aqui, um documento, o HTML é um documento HTML, né, Hypertext Markup Language, é um conjunto de instruções em formato ASCII2, né, que é utilizado para criar documentos hipertexto, que podem ser visualizados em um browser www, como o Netscape, o Firefox e o Explorer, qualquer tipo de navegador. Para você poder criar uma página HTML, como diz aqui no site, você pode estar utilizando, aliás, qualquer tipo de editor de texto, como por exemplo o bloco de notas aqui do próprio Windows. Você vir aqui e digitar as primeiras tags aqui da HTML, você vai trabalhar também com a linguagem HTML e vai poder programar ela em qualquer editor de texto, como Word, e tem vários softwares também hoje em dia que é próprio para isso, como o Dreamweaver, no caso aqui a ferramenta gráfica, o Dreamweaver CS3. Nesse caso então, você pode estar utilizando tanto ferramentas básicas aqui como o Notepad do Windows para estar programando, ou ferramentas mais avançadas como o Dreamweaver. A linguagem HTML utiliza tags de marcações que informam ao browser como exibir o documento. As marcações do HTML consistem do sinal menor, que é o símbolo aqui menor, em seguida pelo nome da marcação. No caso você pode estar colocando aqui, como eu fiz de exemplo, deixa eu aumentar o tamanho da fonte para vocês terem uma noção aqui do que seria. Você vai então aqui, por exemplo, vai fazer um sinal de menor que inicia a tag do HTML, em seguida a marcação, que é o HTML, e o sinal de maior para fechar. Para fechar uma tag HTML, no caso você vai vir fazer o sinal de menor, barra, no caso aqui a gente vai fechar o HTML, barra HTML. Assim é utilizada a tag de marcações do HTML, o símbolo de menor, em seguida a marcação, em seguida o sinal de maior, que vai fechar então a sua marcação. De um modo geral, as tags aparecem em pares. Por exemplo, o H1, que também é uma tag do HTML. No caso aqui a gente vai utilizar, vamos supor, o H1 mesmo. Então, o H1 é uma tag do HTML em que a gente vai colocar o sinal também de menor, a tag, que no caso aqui é o H1, e vamos colocar aqui em seguida o sinal de maior, que vai fechar então essa tag aqui, H1. Como o site mesmo diz aqui, de um modo geral as tags aparecem em pares. Por exemplo, o H1 a gente colocou aqui. No caso, a gente vai dar um nome aqui para esse H1, em que a gente vai colocar um título. Vamos colocar o nome aqui de título mesmo, vai. Então, a gente, como diz o site ali, a gente vai fechar então em pares. E o que no caso a gente fez aqui com o HTML. A gente colocou o HTML e fechou em HTML. Então, no caso, são pares. Se a gente abrir o H1, a gente vai fechar o H1. E é assim que funciona as tags. Se você abrir, você tem que fechar. Algumas específicas que a gente vai estudar mais pra frente não precisam de ser fechadas, mas várias tags, que no caso aqui, se tem uma marcação, tem que ser fechada, abre ela. No caso aqui a gente colocou o H1 de exemplo, abre e fecha. A gente vai estar verificando isso aí mais pra frente. Como é que funciona essas marcações do HTML. Vamos proceder então aqui com a introdução do HTML. Há exceções a esse funcionamento de pares, né, como eu tinha dito anteriormente. Por exemplo, aqui indica um final de parágrafo. Por exemplo, se você utilizar um parágrafo no HTML, não precisa ser fechado. O BR, que a gente vai estudar mais pra frente, também não necessariamente precisa ser fechado. Não precisa, né, ser fechado.
Uma coisa interessante também aqui do HTML, pessoal, é que o HTML não é case sensitive, ou seja, ele não é caso sensitivo. Você pode tanto utilizar nomes em maiúsculo, se eu quisesse ter colocado aqui, por exemplo, HTML, e ter fechado ele aqui em HTML menor, ele iria estar reconhecendo aqui do mesmo jeito. Ele vai reconhecer, né, aqui do mesmo jeito. Ele não é case sensitive. Por exemplo, no PHP, quando a gente for estudar mais pra frente, você vai ver que se você colocar PHP aqui, a gente vai fechar, né, PHP. E, por exemplo, que você dá um nome para uma... Não precisa estar entendendo tudo certo aqui, pessoal, sobre o PHP, que é só uma explicação do que seria o case sensitive. Se a gente colocar o nome de uma variável aqui no PHP como oi, em maiúsculo, e em seguida você for querer ver no PHP essa variável chamada oi, e colocar ela aqui em minúsculo, isso que eu vou explicar para vocês mais pra frente, pessoal, não precisa, como eu disse, se preocupar tanto com o PHP, que a gente vai estudar isso mais pra frente. Então o case sensitivo quer dizer o quê? Que se eu coloquei aqui oi em maiúsculo, eu tenho que colocar oi em maiúsculo aqui também, para ele poder ler. Então ele é um caso, ele é um case, né, sensitive. Se não tiver igual do jeito que está aqui, o nome da variável que eu dei, o nome aqui, ele não vai reconhecer. Então o PHP é um case sensitive. Já o HTML não. Se você colocar aqui HTML em maiúsculo, e como eu disse, fechar ele aqui em HTML, ele vai reconhecer do mesmo jeito, porque ele não é um case sensitive. Esse é um ponto forte aí do HTML, bem legal, que você não tem esse problema aqui com o case sensitive. Claro que você programar PHP, você já tem que estar ciente sobre isso, né, que o PHP é um case sensitive. Verificando aqui agora também que o HTML, pessoal, assim que a gente cria uma página em HTML, para salvar o documento HTML, você vai vir em salvar, salvar como, e você pode dar o nome que você quiser, ponto a extensão, que é o HTML. No caso, a gente vai colocar aqui contato.htm, se você quiser, ou HTML. Para você poder salvar uma página e visualizar no navegador, você tem que salvar com a extensão. Para o navegador que você, no caso, estiver utilizando, reconhecer que formato é a página que você está usando. Então, bom, pessoal, a gente vai dar esse exemplo aqui. Eu vou salvar na área de trabalho. E aqui. Então, eu salvei a minha página aqui de contato.html. Vou salvar. Só vou colocar mais algumas coisas aqui, pessoal, para a gente saber como é que funciona então o HTML. Então, como eu já tinha colocado aqui anteriormente, o H1. Vou fechar aqui o H1, né? Para a gente poder ver como é que funciona o HTML. Depois eu vou ensinar mais sobre as tags aqui do HTML. Eu vou colocar o nome aqui de título. Vou salvar meu documento. E eu já posso ver ele aqui no navegador. Então vou vir aqui, minha página HTML. E tá aqui, ó, o que a gente criou, contato.html. E eu coloquei aqui, entre H1, né, que a gente vai estudar mais pra frente, que seria esse H1. E coloquei aqui, ó, título. E assim eu já começo a criar as minhas páginas em HTML. Tudo bem, pessoal? Essa foi a primeira videoaula, então, aqui de introdução ao HTML. A gente na segunda aula vai ver como é que se faz para criar a pasta raiz no AMP Server. O AMP Server é o servidor que roda código PHP. Não necessariamente você vai precisar de usar um servidor para rodar código PHP para rodar o HTML, tudo bem, pessoal? Mas a gente já vai instalar o AMP Server nessa videoaula aqui de HTML, porque mais pra frente a gente vai utilizar o PHP, então pode estar confundindo vocês um pouco aí na hora de entender o HTML junto com o PHP. Então a gente já vai instalar a pasta ali, o AMP Server,
que a gente já vai utilizar, como eu utilizei aqui. Eu guardei a página contato.html aqui na área de trabalho, mas a partir da segunda videoaula agora a gente vai começar a guardar essas páginas aqui em HTML ou PHP quando a gente criar mais pra frente dentro do servidor que vai rodar os nossos códigos. Tudo bem, pessoal? Essa foi a primeira videoaula, introdução ao HTML. Eu vou ficando por aqui.